Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de toda iniquidade e de todo pecado que tão de perto te rodeia. Vamos iniciar? Vamos? É bom estar aqui, né? Eu sei que você espera por esse momento ao decorrer do dia e eu também, confesso a você. Esse encontro é muito bacana e estamos fechando o mês de novembro, iniciando o mês de dezembro, ou seja, um ciclo se fechará hoje e um novo ciclo se abrirá. Vamos começar fazendo aquilo que toda pessoa inteligente deve fazer. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, Pai eterno, Deus de amor. Estamos firmados na rocha e o Senhor é a rocha verdadeira. O Senhor é o Deus digno de honra, de glória e de todo louvor. E por conta disso, ó Pai, o nosso coração ferve na Tua presença. Porque a Tua presença, ela vale mais do que o ouro, ela vale mais do que a prata, ela vale mais do que o bronze, ela vale mais do que o rubi, ela vale mais do que o metal precioso. E é por isso, ó Pai, que aqui eu me encontro em oração, agradecendo-Te por cada segundo da minha vida. Aonde, meu Pai, eu estava em repouso, dormindo, os Teus anjos estavam guardando a minha casa, as minhas ovelhas. E agora aqui estou acordado e eu peço a Ti discernimento para que eu possa compreender aonde, meu Pai, o inimigo tentará atacar. E o Senhor possa me dirigir a ponto que eu possa enxergar aquilo, meu Pai, que é armadilha e aquilo, ó Deus, que é providência Sua. Senhor, que eu possa ter a cada dia discernimento de espírito. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Bom, gente, vamos para Jó capítulo 42. Eu falei ontem sobre duas ponderações de Jó importantíssimas que servem de apoio para nós. A primeira ponderação de Jó é que Jó, ele declarou que ele falou de coisas maravilhosas, mas que ele não compreendia. E eu explicava que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu tomei como exemplo, outro dia houve uma declaração de uma pessoa em um bate-papo, em um podcast, onde, aliás, foram duas declarações de dois podcasts diferentes. A primeira declaração foi que a entrevistadora não compreendia porque um casal estava casado há 17 anos e ela declarou em alto e bom som que praticamente troca de parceiro de 3 em 3 anos porque ela enjoa do parceiro. Ela não disse marido, ela disse parceiro. E a segunda declaração de um outro podcast foi uma pessoa declarou o seguinte: eu não entendo de céu e de inferno, mas se for para ir para o céu e for encontrar alguns pastores, e ela começou a citar alguns pastores homens de Deus, e ela disse assim: eu prefiro ir para o inferno, pelo menos lá tem festa todo dia. É tão interessante porque tem gente que não sabe o que fala e não entende o poder que as palavras possuem. Então Jó declarou: eu falei de coisas que eu não entendia. Eu digo que tem gente que não entende o peso da palavra e por isso acarreta maldição. Fala mal da sogra, fala mal do cachorro, fala mal do periquito, fala mal da igreja, fala mal do pastor. Ah, não, eu não sou assim. O duro é que a pessoa só consegue enxergar o caroço no dente depois que alguém fala, porque a própria pessoa que tem mau hálito não consegue perceber que tá difícil conviver com ela, né? Eu costumo explicar que quem tem mau cheiro não consegue sentir. Quem sente é quem está perto. Então, a maioria das pessoas, de fato e verdade, que exalam esse mau cheiro, esse mau costume, realmente agem dessa forma. No entanto, outra declaração de Jó, que eu citei ontem, é muito importante para nós também, é a seguinte. Jó, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Então Jó conhecia
de ouvir falar. Ele ainda não tinha experiência com Deus. Ele apenas conhecia de ouvir falar. Nós precisamos ter experiências com Deus a ponto de que saiamos da teoria e entremos na prática. Porque falar, até o papagaio fala, como dizia um pastor amigo, pastor José Dorivaldo. Mas nós precisamos, de fato e verdade, assumir o nosso papel de filhos e filhas de Deus, e o nosso compromisso com Deus, ele tem que ser além do que eu ouço falar. Talvez você diz assim, pô pastor, eu ouço o senhor pregando, eu me amarro, eu gosto tanto, só que, amém, você está ouvindo Deus através da minha vida, mas você precisa ver Deus com os teus olhos, você precisa ter um tempo em particular a sós com Ele, para que Ele ministre no seu coração a sábia direção, pois sem a sábia direção o povo cai, e aonde não há profecia, sobra corrupção, ok? Para quem não sabe, profecia é palavra revelada. Bom, adiantando para a matéria de hoje, como bem você ouviu durante esses dias que nós exploramos o livro de Jó, foi quase um mês dentro do livro de Jó, Jó, desde o capítulo 2 até o capítulo 30, Jó praticamente se defendendo das acusações e de pregações ou pauladas, né, de seus amigos, entre aspas. Só que chegou um momento que aquelas palavras entraram no coração de Jó. E é bem provável que devem ter causado feridas na alma. E aí a palavra de Deus começa a nos dizer o tratamento de desintoxicação de Jó. A Bíblia diz no versículo 7 de Jó 42. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Isso aqui é muito importante, preste atenção para nunca mais você esquecer. A Bíblia diz que chegará um dia que muitas pessoas dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E ele falará, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Deus está querendo dizer, pastor? Deus está dizendo o seguinte, não é apenas o que sai da boca, mas é a intenção do coração que é válida. E aí nós pegamos alguns momentos onde o Senhor, ele trabalha com um coração sincero e ele despreza um espírito religioso, tá? Por esses dias eu falei com um grupo de pessoas e não serviam a todos, mas serviam a alguns. Mas como estávamos em bloco, eu precisei falar a todos. Eu disse o seguinte, existe muita religiosidade e pouca fé. Tem gente que é muito religiosa, mas muito mesmo, muito. A extremo de que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso cortar isso, eu não posso cortar aquilo, isso aqui é pecado, isso aqui é isso aqui é aquilo. Mas falta a fé verdadeira. Falta fé. E muitos religiosos estão afastando as pessoas das suas verdadeiras conversões. Você entende isso? Eu gostaria muito que você pensasse acerca disso e analisasse. Porque não basta apenas falar, condenar. Pegamos uma mulher no ato de adultério, Senhor. Vamos levá-la agora aos pés, vamos apedrejar, vamos matar. E aí Jesus fez eles refletirem que todos eles eram pecadores. E que aqueles que não tinham pecado, que atirassem a primeira pedra. Jesus não agiu pela religião.
Jesus agiu por fé. A fé faz você pensar. A fé inteligente faz você raciocinar. Agora, a fé burra, ela faz você agir no efeito manada, como qualquer pessoa age. O que eu quero que você entenda é simples. Nós precisamos pensar antes de falar, porque nós vamos dar conta diante de Deus de cada palavra ociosa que estamos declarando no dia do juízo. Está escrito isso no Evangelho, segundo Mateus capítulo 12, do 35 em diante. Então tome muito cuidado, porque Deus, ele é bom em todo tempo, mas as palavras que saem dos seus lábios podem afastar ou amarrar a sua vida. Agora, preste atenção em uma coisa. Deus falou com os amigos de Jó. Lembra que eles estavam acusando, botando o dedo na ferida? Um amigo disse assim, por isso que os teus filhos foram sacrificados, porque na cabeça dele Jó queria se sentir acima de Deus. Aí você para e pensa da seguinte maneira: olha só o que Deus falou para essa galera. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Meu, isso aí nos faz refletir muito, tá? Porque tem uma turma que prega e de repente Deus fala assim, mas não foi isso que eu mandei falar. Vocês não falaram que era reto de mim. Você entendeu? Isso é muito, muito sério. Porque não é a letra, é o Espírito. É o Espírito de Deus. Existem muitas pessoas que estão na letra. Martinho Lutero, por exemplo, ele foi a Roma e quando voltou ele escreveu suas 95 teses, condenando toda aquela artimanha feita em Roma, como a venda de indulgências, como ali a oração aos mortos, como a prática da idolatria. Então ele começou a observar a Bíblia e começou a observar aquilo que estava sendo proposto. E ali ele disse, opa, peraí, isso aqui está errado, não é desse jeito. Tratando disso para um mundo evangélico, podemos dizer assim, eu preciso entender que não é o que falam. Porque tem gente que diz assim, eu vou para uma igrejinha, pastor, bem pertinho da minha casa, é mais perto. Nada contra igreja, mas existe uma frase que é muito bacana e que vale a pena ressaltar. Ela diz assim, frequente a igreja que é mais perto da sua Bíblia. Uau! Faz sentido para você? Frequente uma igreja que é mais perto da sua Bíblia. É exatamente sobre isso que fala o reino de Deus. Porque chegou um momento que os 3 amigos de Jó estavam aqui, e tal, e tome dedo de ferida, e lapada em Jó, e Deus falou, ei, eu não mandei vocês falarem nada disso. E se você observar, são palavras inspiradoras. Eu já preguei algumas mensagens das palavras de Elifaz. Uau! Eu já preguei, mas e aí? Por isso que é só Deus que conhece o coração. Às vezes você tem um parente que, todavia, entretanto, ele nunca prega para você. Ele sempre te condena. Sabe? Ele te condena e bate no peito que a igreja dele é a igreja purificadora, que ele é o único que vai morar no céu e todos estão condenados ao inferno. Fuja, porque sabe, aconteceu com os irmãos de Jó, com os colegas de Jó. E um dia, cada uma destas pessoas, entre aspas, santarronas, elas se depararão com aquele que tem os olhos como chamas de fogo. E ele poderá falar, eu não te mandei falar aquilo. Eu não te mandei profetizar. Você falou de você falou da sua carne. Você falou para agradar, você falou para massagear o ego.
Você falou para criar um movimento. Isso é importante, hein, gente? É muito importante isso aí. Cristão de verdade é aquele que ora. Cristão de verdade não é aquele que fica condenando, não. Condenando no seguinte sentido, de só falar que todo mundo vai para o inferno. Naquele dia, nós vamos ter surpresa, gente. Naquele dia, nós vamos ter surpresa, família, e temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Porque Deus mandou os amigos de Jó se reconciliarem, e a oração daqueles que eles tanto acusavam, Deus disse, olha só que interessante, tá? Preste atenção. Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate segundo a vossa loucura. Então Deus disse assim, ó, Jó vai orar, e eu vou ouvir a ele, mas vocês só falaram besteira, rapaz. Só falaram loucura. Só falaram doideira. Você vê como é que funcionam as coisas? É, meu irmão. E os caras, ó, tome palavra, tome palavra, tome palavra. E Jó se defendendo. E muitas vezes dizendo, Senhor, me arrependo, põe na cinza e tal. E os caras em cima dele. E Deus falou, ó, vocês são loucos. Agora, ofereçam sacrifícios e holocaustos. Ele vai orar por vocês, e aí eu vou ouvir a ele, mas não vou ouvir vocês. Por isso, meu irmão, não é embalagem, tá? Tem embalagem muito bonita por aí. O negócio é o conteúdo. É o que tem dentro. Embalagem bonita. Eu sempre digo, desconfie de uma pessoa que fala mal de outra pessoa e a outra pessoa não está diante dela. Desconfie dessa pessoa. Mas desconfie mesmo. Porque quando você virar as costas, a próxima pessoa a estar na língua dessa pessoa será você. E vigie para não ser o que acabamos de ler, tá? Porque às vezes é mais fácil a gente falar, pastor, tem muita gente assim. Pastor, eu conheço 10, 15, mas nós também somos assim, irmãos. Muitas vezes nós somos assim. Vai dizer que não. Vai dizer que não. Nós também somos assim, irmãos. Nós erramos, nós falhamos. Nós às vezes agimos assim, é verdade. Não, pastor, eu não sou assim. Então você está pronto para ir para o céu, meu irmão. Você está pronto para ir para o céu. Né? Está pronto. Então vou orar para Jesus te levar hoje. Vai lá, cantar com os anjos. Nós também somos assim. Precisamos melhorar a cada dia. Precisamos melhorar muito. Para que o Senhor, de fato e verdade, seja glorificado através de nós. Gente, vamos orar? Vamos orar, gente. Tem alguém doente, oprimido, familiar complicado, vida financeira não está legal? Eu vou orar por você agora, tá bom? Deus é fiel para socorrer. Pai querido, nós colocamos debaixo da Tua presença a nossa vida. A Tua palavra vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que o bronze, vale mais do que o rubi, vale mais do que qualquer metal. Senhor, tanto que no céu haverá ruas de ouro, ou seja, aquilo que é tão precioso aqui, lá, meu Pai, não vai servir de nada. Obrigado, Jesus, por mais um dia na Tua presença. Que virada, hein? Que coisa, hein? Os 3 amigos santarrões de Jó, no final, meu irmão, no momento da sentença de juízo, só apareceu para eles e disse, vocês são loucos. Vocês não falaram de mim como devia. Meu Deus, esse mundo não gira, ele capota. Pois é, Deus. Pois é.
Não nos deixe sair do centro da Tua vontade, porque a Tua vontade ela é mais perfeita do que qualquer outra coisa. Te engrandecemos e te agradecemos muito, porque o Senhor não trabalha com perfeito. O Senhor não trabalha com os perfeitos, o Senhor trabalha com os sinceros. Te agradecemos por isso, ó Pai. Repreendo agora toda enfermidade, doença, dor, todo mal que está atuando na saúde, na família, nas finanças. Coloca a mão com a minha agora. Em nome do Senhor Jesus, que toda barreira do inferno seja quebrada, cortada da vida desse meu amigo, da vida dessa minha amiga. O demônio maldito, o demônio sujo que tenta amarrar, prender, segurar, que tenta acabar com essa pessoa de uma vez por todas. Pega tudo que é seu, da saúde, da família, do lar. Pegue tudo que é seu, do corpo desta pessoa, e não é amanhã, é agora. Vai embora, suma, desapareça, bata em retirada, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo. É a minha oração em nome do Senhor. E amém. Amém, amém e amém. Deixa eu lhe fazer um apelo agora, de coração desse pastor que vos fala. E nós precisamos do socorro de você, meu amigo internauta. É um apelo que esse pastor vos faz, para que você honre ao Senhor no projeto Neemias. Estamos aqui em Sergipe numa grande obra e não podemos parar. A obra de Deus tem compromissos seríssimos. E eu gostaria que você se detivesse em fazer uma oferta de 23 ou múltiplos de 23. Tem gente que Deus coloca no coração algo muito maior. Mas faça agora, doacoins@iigd.com.br. Não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Atenda o apelo desse pastor que vos fala hoje. Mas envie o comprovante hoje. Mas tem que ser hoje. O Senhor lhe recompensará com bênçãos sem medidas. Tá bom? Se você é ovelha online, tem me acompanhado e sente de enviar o dízimo para abençoar a obra, fique à vontade, pelo mesmo endereço que eu te passei. Um beijo no coração de todos, um forte abraço. Fique na paz, fique na graça de Deus.